Olá pessoal do canal Espiritismo em Kardec, meu nome é Tiago Carvalho e hoje a gente vai refletir um pouco acerca do assunto da família no Espiritismo. Eu alerto a todos que a reflexão que a gente vai fazer aqui se apoia exclusivamente na obra de Kardec, tá? E do mesmo modo que ele, nós vamos partir dos dados da realidade para estabelecer as nossas conclusões. Ou seja, a gente vai ter como base aquilo que já está dado na natureza. Então, para a gente começar, eu acho importante trazer aqui duas definições de família, que são as que Kardec transita na sua obra. A gente tem a família no sentido espiritual, que é a que se forma pelas afeições, né, entre os espíritos, e a família no sentido corpóreo, que é a que une os espíritos na carne pelo laço de consanguinidade. E a gente já adianta também que a família verdadeira aos olhos de Deus é a primeira, a espiritual, porque os laços de afeição e de sentimento que unem os espíritos transcende a natureza material da consanguinidade, de forma que nós entramos em comunhão com aqueles por quem nós temos afeição, tanto na carne quanto na erraticidade, né? E sobretudo na erraticidade, porque esse é o estado natural do espírito. Ou seja, os laços que nós estabelecemos de espírito para espírito ultrapassam as encarnações sucessivas, de modo que a consanguinidade, por ser um laço material e temporário, se dissolve junto com a morte do corpo. Então morreu, acabou a consanguinidade. E o que fica é sempre o laço de sentimento, né? Aliás, é ele que une os espíritos numa mesma família corpórea. No entanto, a condição do espírito na carne é um dado na natureza, né? A consanguinidade também forma uma família. Então, a família corpórea, mesmo que ela não seja a família verdadeira aos olhos de Deus, no mesmo sentido que a espiritual, ela não pode ser ilegítima, né? Porque afinal de contas ela está traçada pela lei natural, que é a lei de Deus. Os espíritos dizem a Kardec, inclusive, que a lei de Deus é a única e verdadeira para a felicidade do homem. Ou seja, a felicidade do homem consiste na integração, né, na sua integração às leis de Deus, de modo que a vida da criatura esteja em unidade com a vida divina. Jesus faz referência a essa unidade, inclusive, quando ele diz: eu e o Pai somos um. Então, se é assim, a família corpórea, né, a família consanguínea, sendo uma condição dada na natureza, também deve ser encarada por nós como algo que nós temos que nos integrar para alcançar a felicidade. Então, a gente precisa entender qual é o fundamento da família corpórea, ou seja, o que é que a determina na realidade. Bom, no Livro dos Espíritos, nós temos o tema da lei de reprodução, que trata da perpetuação da vida corpórea, né, e, consequentemente, da consanguinidade. E a reprodução só ocorre pela união dos sexos, que são diferenciados. Ou seja, faz parte da vontade de Deus a divisão do gênero humano em duas metades biológicas. Os sexos são diferenciados para que eles se unam, pois só assim há uma integração da vida corpórea e a vontade divina, né? Cumprindo então a lei de reprodução para perpetuar a vida corpórea. Tudo que está na natureza é da vontade de Deus. E como tudo que Deus determina é sempre bom, é sempre justo e útil para a criatura, então a diferença entre os sexos, bem como a união deles, para que outros seres ingressem na corporeidade, né, também é boa, justa e útil, né? Bom, então, se por um lado a reprodução perpetua a vida corpórea pela união do homem com a mulher, a lei da reencarnação coloca os seres na corporeidade. E no Espiritismo, a reencarnação ela está alinhada com a necessidade de evoluir do espírito. Ou seja, a vida corpórea é um meio de progresso. E quanto mais o espírito progride, mais ele se sobrepõe à matéria. Mais as faculdades do espírito tomam lugar dos instintos, né? Então, veja bem, a união sexual, que é um dado fundamental da vida corpórea, sofre alterações pela ação do espírito. Ou seja, a união sexual progride com o tempo, né? Se antes ela era animalizada, ou seja, mais poligâmica, né, por assim dizer, conforme o espírito progride, a união sexual toma um caráter cada vez mais restrito, até que surge então a condição monogâmica, né, que é a união sexual de um casal que permanece unido. Então, se a união sexual é uma união de caráter material, né, das metades biológicas, na monogamia há definitivamente algo a mais, porque o casal permanece junto. Então algo une esse casal, e esse algo só pode ser um laço afetivo, um laço de sentimento. O interesse da união do casal monogâmico não é apenas o sexo, simplesmente,
quando a fêmea entra no cio, né, e o macho busca ela para reproduzir. Essa união certamente se apoia no sexo, mas o interesse também está na pessoa do outro. Ou seja, surge na vida corpórea essa ascendência do espírito. É por isso que os espíritos dizem a Kardec que o casamento é um progresso na humanidade. Por quê? Porque ele marca a presença dos laços de alma para alma. Né? E é por isso também que os espíritos dizem que a abolição do casamento seria um retrocesso à vida animal. Bom, então o que é que a gente pode concluir aqui? Que a monogamia é também uma condição alinhada às leis divinas. Porque os espíritos se unem pela afeição. Então, se esse laço, como foi dito no começo, transcende a matéria, é mais do que natural que a união material do sexo se submeta a ele. Mas cabe também uma reflexão importante aqui sobre a condição monogâmica. Existe uma diferença entre o costume monogâmico e a adoção moral da monogamia. O costume certamente está na nossa sociedade pela ascendência do espírito, mas a adoção dele geralmente é mais mecânica do que moral. Ou seja, as pessoas buscam se unir a um único parceiro muito mais por uma convenção. E como a nossa natureza ainda é muito falha, são poucos os casais que se unem com a devida consideração pelo valor moral do matrimônio. A adoção moral da monogamia coloca o homem e a mulher numa relação de responsabilidade mútua. O casal deve se unir por progresso, de modo que o impulso sexual que os uniu seja direcionado pela vontade de amar, pela fidelidade, pela lealdade, Ou seja, a adoção moral da monogamia consagra o casal a Deus. Então, se a união sexual legítima aos olhos de Deus é a do homem com a mulher, o casamento legítimo para Deus é somente aquele em que a união sexual do homem com a mulher está em unidade com a união de sentimentos. Obviamente que essa condição ideal, não é tão presente na nossa sociedade, como foi dito. Poucos são os casais que são assim. Então, daí nós vemos os casos de separação, de traição, para dizer o mínimo. A nossa condição expressa essa tensão entre a natureza espiritual e a natureza material. Se por um lado a potência de progresso do espírito quer se desenvolver através dessa união monogâmica, por outro, as paixões do ser também querem marcar sua presença na relação. E a solução disso está onde? Na adoção moral do costume monogâmico e nas responsabilidades que ele reclama. Aliás, a mais importante delas, eu creio que seja a concepção de um filho. Porque nela a responsabilidade que o casal tem para si se estende à criança. De modo que os pais não apenas devem progredir mutuamente, mas também prover aos filhos, tanto quanto possível, claro, os recursos para que eles se desenvolvam material, intelectual e moralmente. E daí a gente entra numa questão muito séria. Se os espíritos devem ser felizes pelo alinhamento deles às leis divinas, o amor ao próximo é o dever máximo que toma lugar nesse momento. Porque como a reencarnação é um meio de progresso para o espírito, na família corpórea não encarnam apenas os espíritos simpáticos entre si, encarnam também os antipáticos. E isso se dá também pela vontade de Deus, porque todos os espíritos devem ser felizes. E esse é o nosso destino final. Elevar-se a Deus é elevar-se pelo amor. Então, esses seres antipáticos, quando eles se unem na carne, numa mesma família, eles ficam ligados pelos laços consanguíneos, de forma que eles convivam juntos, de uma forma geral, porque tem os casos de adoção e tal. Aliás, mesmo nesses casos de adoção, essa antipatia pode ocorrer, porque a antipatia não vem da carne, ela vem do antagonismo entre os espíritos. Então, bom, se o nosso destino é a felicidade suprema, a presença de espíritos antipáticos na mesma família vem da vontade de Deus. E cabe aos espíritos, portanto, o dever de transmutar esses laços de ódio que existem entre eles. Transmutar esses laços em laços de amor, de fraternidade, de respeito. E quanto aos espíritos simpáticos, ou seja, aqueles que já se gostam, cabe a eles fortalecerem esse laço. E depurá-los também, terminar de depurá-los. Porque mesmo que entre os parentes que se amam muito, existem certos desgostos.
e que tentam se ocultar muitas vezes pelo império da consideração que um tem pelo outro. Então, pessoal, a importância da família no Espiritismo é tremenda, né? É nela que a gente se fortalece com quem a gente ama e principalmente é nela onde a gente aprende a amar aquele que pode ter sido motivo de ódio no passado. Daí a importância do esquecimento também, porque como que a gente vai amar alguém que pode ter sido assassino de um parente próximo, que pode ter sido alguém que nos traiu em outros casamentos, né? Na família onde tudo isso se dinamiza. E o Evangelho segundo o Espiritismo tem 2 textos que eu acho que pode sintetizar muito bem essa importância da família, né? Os 2 são do capítulo 14. O primeiro é o Piedade Filial, que é do Kardec, e o segundo é Ingratidão dos Filhos, de Santo Agostinho. Então, como os textos são um pouco extensos, né, eu vou ler só os trechos que eu acho que são mais importantes. Ok? Então, na Piedade Filial, Kardec vai dizer o seguinte: o mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem às vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento, né, que é o caso dos pais adotivos. Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. E Santo Agostinho, né, que nunca deixa a desejar, vai dizer o seguinte no texto Ingratidão dos Filhos: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? E mais adiante ele diz: desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-los, devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores dos germes de tais vícios e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Façam como o bom jardineiro, que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Se deixarem se desenvolvam o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com a ingratidão. E mais adiante no texto, Agostinho vai dizer: as provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. É um momento supremo no qual, sobretudo, cumpre ao espírito não falir murmurando, se não quiser perder o fruto de tais provas e ter de recomeçar. Em vez de vos queixardes, agradecei a Deus o ensejo que vos proporciona de vencerdes, a fim de vos deferir o prêmio da vitória. Então, saindo do turbilhão do mundo terrestre, quando entrardes no mundo dos espíritos, sereis aí aclamados como o soldado que sai triunfante da refrega. Então, pessoal, para a gente encerrar, qual é a conclusão que a gente pode tirar da família? Que ela é verdadeiramente a célula máter da sociedade, né? E ao mesmo tempo o cadinho do coração, né? Para quem não sabe o que é um cadinho é um recipiente para fundir, né, metais diferentes. Então a analogia seria essa, né? A fusão dos corações. Então é na família que a caridade toma o seu sentido mais profundo, né? Servindo de impulso
para o estabelecimento e o fortalecimento do amor entre os seres. Então, pessoal, é na família que a gente ganha o jogo, né? Cada dia mais eu me convenço disso. Aliás, eu acho que essa reflexão sobre a família é importantíssima, né? Ainda mais nesse tempo que a gente vive hoje de desconstruir tudo. Mas, né, aquilo que é traçado por Deus não pode ser desconstruído, né? Apenas contemplado e interiorizado como verdade, para que a gente seja plenamente feliz. Pessoal, eu espero que eu possa ter contribuído ao canal e aos ouvintes com essa reflexão, né? E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.